Olá a todos e muito obrigado a Maia Bueno por esse seu comentário, o qual eu vou respondê-lo em público. Que é assim, engraçado, vocês são sempre os coitados da história. Conta pra gente daquela vez em que os judeus mataram uma cidade inteira de não-judeus na Roma Antiga e foram esmagados pelo Império. Ok, vou falar dos judeus de Roma, que aliás eu tenho muito orgulho, uma vez que eu faço parte justamente dessa comunidade com a minha família. Hoje, a grande, esmagadora maioria dos judeus somos judeus sefaradim, isso é, judeus separados, que significa Espanha, mas que engloba os judeus de origem espanhola, portuguesa, marroquina, norte da África inteira e quase toda a Ásia, incluindo os iranianos. E os Ashkenazim, que são os judeus russos, poloneses, alemães e do norte da Europa. Depois nós também temos os Teimanim, que são mais antigos, que são da Tunísia, e os judeus Bnei Romi, que sou eu, que são os judeus da comunidade de Roma, ou da Itália inteira. Nós, judeus de Roma, nós não fomos para Itália ou para Roma, que é a capital atual da Itália, pós primeira diáspora, após a destruição pelo Império Babilônico, ou pós segunda diáspora, após a destruição dos romanos. Você pode inclusive ver isso no livro de Flávio Joséfos. Nós, judeus de Roma, somos anteriores à primeira diáspora. Quando Yehuda Anassi, na época dos Macabeus, expulsou o Império Sírio-Greco, que ainda está anterior a tudo isso, mas foi o primeiro grupo que entrou em guerra contra Israel. Então surgiu o movimento nacionalista judaico com um exército de fato laico e entrou em guerra. E aconteceram todos aqueles milagres, que é um resumo do que vai ser a era messiânica, conforme todos que leram a Bíblia sabem. E Israel reinaugurou o grande templo de Jerusalém, que isso é no livro dos Macabeus. Vocês evangélicos e protestantes não sabem do que eu estou falando. Os católicos sabem muito bem, porque é um livro que não existe, é um livro da Bíblia católica, mas não evangélica. Mas vocês têm que saber sim, vocês têm que conhecerem a Bíblia também dos católicos. Então, quando os Macabeus expulsaram os inimigos, reconquistaram e reinauguraram o templo e recomeçaram os serviços, o grande Yehuda Anassi, que foi nosso primeiro imperador ou livre laico, enviou representantes do Estado judaico para aquilo que seria, na Península Ibérica, na época, o Encontro das Nações. Foi a primeira ONU da história, anterior ao Império Romano, muito anterior a todos os romanos, anterior a Roma. Mas ali ficava aquilo que seria o princípio de uma ONU, um encontro, um local de diálogo das Nações Unidas da época. Então Yehuda Anassi mandou a primeira e única comunidade judaica para representar o Estado judaico de Israel, ali onde mais tarde nasceria o Império Romano, que se expandiu, que foi um grande povo e que dominou praticamente a Europa toda. Então, os judeus de Roma não são nem Sefaradim e nem Ashkenazim, são anteriores às diásporas, porque nós surgimos em Roma quando todos os outros judeus estavam todos em Israel. Portanto, a presença judaica em Roma, ela é anterior a todos os romanos, anterior a todos os italianos. Na época que na Itália eram todos apenas vilarejos que pastoreavam e cultivavam o campo, e existe uma comunidade judaica forte, organizada, vivendo ali, e tinha nela representantes também de outras nações nórdicas, lusitanas, etc., todos que se encontravam e conviviam mutuamente naquele local. Eu poderia me estender muito sobre isso, que é inclusive muito interessante, como comer carneiro na Páscoa. O judeu de comer carneiro na noite de Páscoa
Isso, segundo a página 36b do Talmud Pesachim, me foge agora, não lembro se é 33 ou 32 a página, mas a página 32 ou 33 eu posso ver depois e escrever nos comentários. Inclusive, então, todos os judeus que não forem de Roma, que comerem carneiro fora do templo, isso, segundo o Talmud, é digno de excomunhão. Enquanto que os judeus de Roma que pararem de comer carneiro na noite de Páscoa judaica, isso é digno de excomunhão. E aí a gente tem até uma diferença entre os judeus de Roma e todos os outros. E tem outras diferenças também. Então, quando você fala sobre daquela vez que os judeus mataram uma cidade inteira de não-judeus na Roma Antiga e foram esmagados pelo Império, eu não sei que história é essa, porque nós somos um povo de paz desde sempre. Nós nunca abrimos guerras contra ninguém sem que seja por defesa. E isso desde a mais remota antiguidade até os dias de hoje. E quando você fala sobre Roma Antiga foram esmagados pelo Império, a primeira pergunta que eu te faço é qual império, uma vez que não tinha império nenhum quando nós chegamos em Roma. Assim, quem fundou Roma, quem fez Roma chegar a ser o que era, quem fez Roma ser uma cidade, fomos nós. Nós somos os primeiros, não tinha nada lá. Aliás, tinham outros representantes de estados, conforme eu já falei. E engraçado, vocês são sempre os coitados da história. Bom, eu não me sinto coitado, muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho de pertencer a um povo milenar, o povo mais aberto, o povo mais aberto ao diálogo. Assim, coitado de você que fica falando besteira aí e nem sabe o que está falando. Mas eu te perdoo, tá tranquilo, tá? Você tem direito de ser bobo. E não, então, os judeus mataram uma cidade inteira de não-judeus. Não sei do que você está falando, na Roma Antiga com certeza não foi. E fomos esmagados pelo Império? Não, tanto é que, como eu mesmo estou falando aqui, eu sou parte da comunidade de Roma. Meu nome e sobrenome, minha família é milenar em Roma. É anterior a todos os Sefaradim, todos os Askenazim. Somos anteriores à primeira diáspora, a diáspora babilônica. E nós estávamos lá. Então nós não fomos esmagados, não. Quer uma prova de que nós não fomos esmagados? Olha eu aqui, ó. Tô aqui, ó, um judeu de Roma, aqui no Brasil. Não foi esmagado, não. Então, não sei do que você está falando, mas com certeza é besteira. Obrigado. Aqui atrás de mim, ali, ó, ali na parede, tem uma lâmpada sabática. É a lâmpada que os judeus de Roma acendem na sexta-feira, para começar o sábado. Ela fica acesa sábado inteiro. Ela é uma miniatura de uma das tantas lâmpadas que tinham no grande templo de Jerusalém. Isso é característico dos judeus de Roma. Ou seja, essa lâmpada aqui atrás de mim, que tem mais de 1000 anos, já mostra que nós não fomos esmagados, não. Realmente não.